Olá, amigos, que todos tenham um belo e lindo dia. E daí, vamos recapitular a lição que nós vimos esta semana? E hoje, sexta-feira, 1º de abril, a lição 1 é um estudo adicional, que a lição tem como título A Criação. A ciência ela está sempre descobrindo assim, novas maravilhas para o bem-estar de todo o ser humano. Mas nada traz assim de suas pesquisas, né, de seus estudos, que corretamente assim compreendido, né, e estudado por nós, esteja em conflito, né, com a revelação divina que mostra, né, as Sagradas Escrituras. O livro, né, que é a natureza que nós observamos todos os dias e a palavra escrita por Deus lançam assim luz, né, sobre ao outro lado, assim, que nos mostra assim o mundo, a beleza do mundo, que ele foi criado por um ser superior, inteligente, e que ele mantém tudo essa natureza e tudo que ele criou. O livro de Gênesis, né, nos seus capítulos 1 e 2, e toda a Bíblia em si, ela começa com os atos, né, da divina criação, sendo assim um fato assim muito importante para nós, pois que significa que a nossa criação, o ser humano, marca, né, o início da história do mundo, mostra o início da história da Bíblia. Isso também indica, né, que o relato da criação contido nesse livro, né, de Gênesis, tem a mesma veracidade histórica de outros eventos, né, da história humana. Deus deixou para todos nós, né, registrado por meio do seu servo Moisés, que foi inspirado, né, esse grandioso homem, que ele, Deus, em 7 dias, ele criou todo o universo, e que tudo que nele há, inclusive, né, o próprio ser humano. E Moisés, nesse livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nossa existência ela é puramente assim um ato de amor e de graça, onde Deus criou os céus e a terra, enquanto os seres humanos ainda não existiam. Assim como a nossa criação, a nossa redenção, tudo isto é um presente divino. E ao lermos, né, o livro de Gênesis, percebemos assim os dois relatos da criação, onde se apresenta no capítulo 1 um relato, né? E um outro relato no capítulo 2 desse tremendo e poderoso Deus. E nesses dois relatos que nós vemos, nós temos assim uma visão assim perfeita e completa, né, e ampla desse grandioso Deus, onde de um lado, né, ele é um Deus transcendente, assim, um Deus que mostra poder, e do outro lado nós vemos um relacionamento assim de um Deus assim pessoal, de intimidade,
que ele, Deus, se permite conhecer. E ele se relaciona, ele conversa com as pessoas, que está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 2. E esse conceito duplo desse maravilhoso Deus, e poderoso e disciplinador, que ao mesmo tempo ele é próximo, amoroso e que também se relaciona conosco. O que nós assim, observamos na lição dessa semana é que Deus olha a obra assim, de suas mãos, essa obra maravilhosa que mesmo com o mundo assim degradado pelo homem, nós podemos observar vários processos, né, de criação. E quando Deus criou o mundo, ele declara, olha o que ele diz: e viu Deus que era bom. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 10. Cada palavra escrita nas Sagradas Escrituras, ela foi divinamente escolhida para transmitir uma ideia a todos nós, um ensinamento, uma lição especial de vida, um aprendizado, né, para todos nós. E nesta lição dessa semana, nós vemos, né, que tudo que nós projetamos e produzimos assim para parar, para quando nós assim fazemos algo assim maravilhoso, nós paramos o processo para nós revisarmos, né, como foi o nosso projeto, como foi a nossa construção. E do outro lado nós vemos Deus que criou e já disse, né, que estava muito bom. Porque ele, Deus, é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que ele conhece o final das coisas, porque ele é Deus. E tudo sai assim perfeito, conforme a sua vontade e o seu querer. Uma coisa importante que nós aprendemos nessa semana, que o sábado ele foi instituído por Deus. E isto ocorreu dentro da semana, né, de criação, que está no capítulo 2 de Gênesis, nos seus versículos 2 e 3. E a Bíblia ela é clara, né, ao dizer: e havendo Deus terminado no dia 7º de sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, que está lá em Gênesis, seu capítulo 2, versículo 2. E foi precisamente por ter concluído, né, a criação que Deus instituiu precisamente, né, o sábado, por ele ter concluído a sua obra, né? E o sábado, portanto, é a expressão da nossa fé, de nós acreditarmos nesse Deus grandioso que tudo ele criou. Pois cremos que o Criador concluiu a sua obra e ele, Deus, ele considerou a sua obra e diz lá, muito bom. Por causa da esperança, né, simbolizada no sábado, que Jesus, quando ele esteve entre nós na forma humana, escolheu esse dia como o dia mais apropriado para fazer o bem, para curar enfermos, né, que está lá em Lucas, no seu capítulo 13, versículos 13 até 16. E ele, Jesus, disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Estará em Marcos, no seu capítulo 2, versículo 27. E Cristo fez esta declaração com bastante autoridade. E sabe por quê?
porque ele, Jesus, foi o criador do sábado. E ele instituiu o sábado como um sinal, um selo eterno entre Deus e os homens. E nessa lição dessa semana, nós vimos que somente o ser humano foi criado à imagem de Deus, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 1, versículos 25 e 27. Quando a Bíblia fala, né, que o homem é a imagem de Deus, ela está falando que a forma concreta do corpo físico, né? E quando fala que a palavra assim, semelhança, se refere a todas as qualidades, né, abstratas que podem ser comparadas na pessoa de Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles foram criados, né, Deus falou que era a imagem dele. Ou seja, consistia, né, das características assim, racionais e morais, sendo que o homem é a imagem de Deus na capacidade para a santidade. O homem foi criado por Deus como assim uma coroa de toda a criação, porque desde antes da criação, Deus queria se relacionar com o ser humano, e o homem sempre foi a parte principal de toda a criação. E por isso que Deus quis que nós sempre fôssemos a sua imagem e semelhança. E segundo assim a semelhança que ele fala, ele está falando que nós devemos ser assim justos, bons e santos, com uma alma racional para governar o mundo, com planejamento, respeito, observando as suas leis, como um verdadeiro representante dele, Deus, aqui na terra. E vimos também nessa lição dessa semana que o dever de Deus requer do homem é único e simplesmente a obediência. Que nós possamos fazer a sua vontade, o seu querer. E isto foi desde lá do Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva. Porque Deus, ele se revela a todos nós nas mais diversas formas, né? E entre elas, né, está a natureza e a sua criação. E essa é uma das formas, né? Deus deu ao homem 3 presentes assim muito importantes, né? E um dos presentes, o primeiro foi o Jardim do Éden, essa maravilha que ele deu para Adão e Eva, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8. Um outro presente que Deus deu para nós foi os alimentos, que lá desde a criação do homem, o alimento é algo importante para se manter o corpo do homem. E ele deu as frutas, os cereais, e deu uma liberdade para que ele pudesse comer de tudo que havia naquele Jardim do Éden. Um outro presente que Deus deu foi a mulher, né? Que seria para a criação, seria para aumentar a raça no mundo. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Mas mesmo assim, com esses presentes todos, Deus deu responsabilidade para todos nós. E para Adão e Eva, ele deu restrições também. E essas restrições é para que nós possamos observar os seus estatutos e os seus mandamentos. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar esse convite divino, esse convite de Jesus, que depois do pecado,
nos separou bastante de Deus. E Ele quer restaurar a minha vida, a sua vida, porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.